Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Para esse trimestre, o tema da revista é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desta série de lições é o pastor Douglas Batista. A lição a ser estudada hoje é a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios sem Deus. Esta lição, meus irmãos, é uma lição bastante teórica, tendo em vista que os conceitos que nós estudaremos nela têm pouca aplicação prática para nós cristãos no Novo Testamento. Nós trataremos dessa lição da nossa situação como gentios, levando em consideração que éramos completamente ignorantes quanto às promessas de Deus feitas à nação de Israel. O textório da lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que nos diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Aqui, meus irmãos, temos o primeiro ponto a ser considerado, que era o preconceito de Israel contra as outras nações, os gentios. Neste versículo, Paulo diz claramente que os gentios eram chamados incircuncisos, ou seja, impuros, pelos judeus, no que se diz respeito a se ter uma relação com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os gentios, que são as outras nações que não são filhos de Abraão, pela própria lei de Moisés, estavam separados da comunhão de Deus. A verdade prática nos diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Então vejam, meus irmãos, que nós, gentios, por não sermos carnalmente descendentes de Abraão, através de Cristo Jesus, adquirimos a adoção de filhos, entrando então na família de Deus e sendo descendentes espirituais, entre aspas, do crente Abraão. Vejam então, já no início desta lição, a manifestação da graça e da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Como leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro dele, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículos 12 ao 14. Acompanhe a leitura, por favor. Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, Romanos, no capítulo 4. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, meus irmãos, aqui no texto de Efésios, Paulo dizendo que realmente nós, como gentios, estávamos completamente separados da comunhão com o Deus verdadeiro. E já em Romanos, no capítulo 4, onde nós lemos, ele fala a respeito da mudança, da situação dos gentios, que através do caminhar de fé em Cristo Jesus, adquire a condição de se tornar filho de Abraão, ou seja, da descendência espiritual de Abraão, o servo de Deus. Como objetivo geral, nós temos esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os irmãos verão que toda a lição girará em torno dessa questão de estar privados, ou seja, de estar separado, de estar impedidos de gozar das promessas que Deus havia feito a Israel por nós desconhecermos estas promessas, por sermos de outros povos
que não foram incluídos inicialmente na aliança que Deus fez com os israelitas. Então toda a lição girará em torno deste tema, que, como eu falei no início, é um tema bastante teórico. Como objetivos específicos nós temos conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e por fim afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então aqui nós temos 3 objetivos específicos que vão cobrir os 3 tópicos que temos nesta lição. Antes de entrarmos no comentário, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o roteiro desta lição também estará disponível para os irmãos fazerem o download. O link de download estará aqui na descrição deste vídeo, se você está assistindo pelo YouTube, ou então se você está assistindo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link vai estar logo abaixo deste vídeo, ali na página da lição. Introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, ou seja, do novo nascimento, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Exatamente o que diz ali na leitura bíblica em classe de Efésios 2, 11 e 12. Esta era a nossa situação. Tudo bem que Paulo estava escrevendo aos Efésios, porém, essa situação se reflete em nós, gentios, agora na nova aliança, que vivem agora na nova aliança. Nós estávamos completamente separados das alianças, das promessas que Deus havia feito ao povo escolhido de Israel. Mas, pela misericórdia de Deus, através da igreja, Deus revelou o grande mistério, como nós já vimos nas aulas anteriores, que foi a revelação de que os gentios, juntamente com os judeus, haviam sido chamados para a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação não era algo privativo, não era algo específico, era algo direcionado apenas aos judeus. Não, a salvação está aberta, a salvação inclui todas as pessoas, pois a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todas as pessoas se salvem e venham ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, como vimos também em aulas anteriores, não serão todos que darão ouvidos ao convite para a salvação em Cristo Jesus. Então, nesta lição, meus irmãos, nós veremos a situação que nós, gentios, estávamos, no que diz respeito a estarmos separados completamente das promessas que Deus havia feito a Israel. Continuando, logo estudaremos cada um destes aspectos. Como ponto central nós temos, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Lembrando que nós nos tornamos, através da graça e misericórdia de Deus, que nos incluiu neste plano tão maravilhoso. Vamos então para o tópico 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Segundo Champlin, para os judeus, a circuncisão era um dos mais importantes dos 613 mandamentos que eles têm. Essa circuncisão é interpretada como sinal do pacto que Deus tem com Israel. Tendo em vista, meus amados irmãos, que Deus havia separado Israel como povo escolhido para manifestar a sua graça e misericórdia, os judeus acabaram desenvolvendo um sentimento de, entre aspas, superioridade e de desprezo em relação às outras nações. Por isso que nós vemos, então, na leitura bíblica em classe, que os judeus chamavam os gentios de incircuncisos, ou seja, não tinham aliança com Deus. Seguindo em frente, subtópico 1, o conceito da circuncisão. Aqui vamos olhar o que é o conceito, qual é o conceito. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, como nós vemos em Gênesis 17, 10 e 11. Então, meus irmãos,
Para melhor esclarecer este ponto, podemos comparar essa questão da circuncisão com aquela cirurgia que é feita hoje, nos dias atuais, para tratar aquele problema da fimose, quando é removida aquela pele que envolve, né, a parte do nosso órgão sexual masculino. Então, podemos fazer a comparação da circuncisão com a cirurgia que é feita para solucionar o problema da fimose. Outro ponto importante a ser mencionado é que os teólogos dizem que essa questão da circuncisão era, entre aspas, normal entre alguns povos da antiguidade. Não era algo exclusivo dos israelitas, mas era algo normal entre outras nações. Existiam nações, por exemplo, que não praticavam, como é o caso dos filisteus. Os filisteus não praticavam a circuncisão. Tanto que Davi, quando chegou ao campo de batalha, onde Golias estava afrontando os exércitos do Deus vivo, a expressão que Davi usou foi: quem é este incircunciso filisteu? Indicando então que os filisteus, ou comprovando então que os filisteus não praticavam a circuncisão. Então fique claro aos irmãos que a circuncisão não era algo específico dos judeus, mas era uma prática, entre aspas, comum entre algumas nações daquele período. Mas isso não significa, meus irmãos, que aquelas outras nações, por praticarem a circuncisão, também estavam incluídas no plano de Deus. São coisas diferentes. A circuncisão era algo que mostrava, entre aspas, né, era uma prova física, era um sinal físico, externo, exterior, como nós lemos aqui na lição, que indicava que aquela pessoa havia feito um pacto com Deus. Ou seja, esse pacto não era simplesmente a circuncisão. Dependia de mudança de vida, dependia de obediência a alguns mandamentos, como nós veremos mais para frente. Então que fique bastante claro para cada um dos amados irmãos. Seguindo em frente então, o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados por dinheiro. Um ponto interessante, meus amados irmãos, é esse do 8º dia. Por que a circuncisão deveria ser feita neste dia especificamente? A revista Defesa da Fé, número 47, traz um artigo que tenta explicar essa questão. A matéria diz, meus amados irmãos, que neste período o sangue da criança coagula mais rapidamente, facilitando então a cicatrização. O artigo diz ainda especificamente, no 8º dia, os níveis de vitamina K e uma outra substância chamada protombina atinge os níveis máximos, ou seja, favorecendo em muito a cicatrização. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para os irmãos acessarem esta matéria da revista Defesa da Fé. Vamos em frente. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. É interessante, meus amados irmãos, notarem que o texto de Gênesis 17:14 na Almeida Revista Corrigida diz extirpado. Vejamos o texto. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Esta palavra extirpado, à primeira vista, nos remete à ideia de ser morto. Mas, na realidade, o significado original, o significado correto dela é ser excluído, ter aliança com Deus anulada, como diz mais claramente na nova versão transformadora. Vejamos. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então vemos que, para melhor entendimento, nesse texto, a nova versão transformadora traz uma maior clareza nas palavras, mais fácil entendimento. Seguindo em frente, meus irmãos, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Conforme vemos em Gênesis, no capítulo 17, versículo 13. Agora vamos ler na nova versão internacional. Sejam nascidos em casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Então vemos aqui que a circuncisão para o povo de Israel era uma distinção entre
quem tinha parte na aliança ou quem não tinha. Vamos em frente. Subtópico 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. E aqui o comentarista usa o texto de Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6. E podemos definir, meus irmãos, essa santificação como sendo a separação do povo de Israel das práticas que as demais nações se utilizavam para uma dedicação exclusiva ao Deus Todo-Poderoso. Essa, então, é a definição clássica da santificação. Separação das práticas comuns ao mundo para se ter uma dedicação completa a servir ao Deus Todo-Poderoso. Essa, então, é a definição geral, né? A visão geral do que significa santificação. Seguindo, com a corrupção e as práticas idólatras, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Esse texto, meus irmãos, é baseado, esse texto que o comentarista pontuou, está baseado no que está escrito ali no dicionário bíblico Wycliffe. Porém, é interessante nós notarmos que a Bíblia não cita até este momento em que Deus até esse momento em que Deus faz a aliança com Abrão, a aliança da circuncisão, a Bíblia não cita em nenhum momento a questão da prostituição cultual, ou seja, da prostituição sagrada, que seriam aquelas práticas em que as pessoas iriam aos templos e se relacionariam sexualmente com, entre aspas, sacerdotisas do templo, como uma forma de cultuar aquela divindade. Até este momento, no livro de Gênesis, não há sequer nenhuma menção a respeito dessa questão. Então, no meu modo de pensar, para nós fazermos esta afirmação, como está ali no dicionário Wycliffe, nós deveríamos ter alguma comprovação histórica. Os irmãos sabem, comprovação histórica daquela época, 4 mil anos atrás, mais ou menos, é muito difícil você ter uma comprovação histórica. Então eu prefiro me eximir em relação a confirmar esta afirmação que o comentarista colocou aqui. No que diz respeito, né, que a circuncisão estava ligada à pureza sexual. Bom, naquele momento, até aquele momento, como eu já disse, a Bíblia não é clara, na realidade não faz nenhuma menção a esse tipo de culto com a prostituição cultual, ao culto com a prostituição sagrada. Seguindo em frente, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. E aqui o comentarista cita Atos 11, no Atos capítulo 11, versículo 3, quando Pedro foi duramente questionado ali pelos judeus em Jerusalém, né, os chamados judaizantes, o porquê ele tinha entrado na casa de um gentio, porquê que ele tinha pousado, né, dormido na casa de um gentio, confirmando então essa aversão que os judeus tinham em relação a estar em contato com aqueles que eles chamavam ou consideravam incircuncisos. Seguindo em frente, subtópico 3, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Aqui, meus irmãos, o comentarista deixa claro que, apesar de os israelitas serem circuncidados, tão somente a circuncisão não significa que eles seriam efetivamente participantes da promessa, da graça e das bênçãos que Deus havia prometido a Israel. Só ser circuncidado não era uma garantia cabal, não era uma garantia definitiva, de que a pessoa desfrutaria das bênçãos, de todas as bênçãos prometidas. A circuncisão era apenas um sinal de que a pessoa havia feito um compromisso. Porém, se receberia a bênção ou não dependia do quê? Das atitudes dessa pessoa. Podemos fazer uma comparação com os tempos agora da nova aliança em relação ao batismo. O batismo não é garantia de salvação. Quem é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem a garantia da salvação
pelo batismo. O batismo é o quê? Um pré-requisito. Quem crer e for batizado será salvo. Mas simplesmente ser batizado não é garantia de que a pessoa realmente vai chegar ao céu. Porque depende das atitudes, depende do que a pessoa faz, das escolhas que a pessoa teve durante toda a sua vida. Vamos ler Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então vejam, o recebimento das bênçãos do Senhor é condicional. Se ouvirdes, se obedecerdes, as bênçãos te acompanharão, as bênçãos chegarão até ti. Então há aí um relacionamento de quê? De compromisso. Se você fizer, você recebe. Se você não fizer, você não recebe. Outro versículo que é importante nós lermos é Romanos, no capítulo 2, versículo 25. Vamos ler na Nova Versão Internacional. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou o quê? Incircuncisão. Com isso, meus irmãos, concluímos que simplesmente a circuncisão sem o cumprimento da lei não tinha valor, entre aspas, espiritual nenhum. Porque o próprio Paulo diz, se a pessoa é circuncidada, mas desobedece à lei, aquela sua circuncisão, entre aspas, anula. Ou seja, as suas atitudes anulam aquele compromisso que Deus havia feito com ele. Então vejam que a circuncisão não era garantia de que a pessoa receberia as bênçãos. Assim como hoje, o batismo não é garantia de que a pessoa receberá a salvação. É pré-requisito, como eu já disse. Quem crer e for batizado será salvo. Mas apenas ser batizado não é garantia de salvação. Em relação a essa questão do quem crer e for batizado, nós entendemos também que há algumas exceções, pois existem pessoas que aceitam Cristo no leito de morte, se arrependem ali um pouco antes de morrer. E eu não tenho condições, não tenho coragem de dizer, porque essa pessoa não foi batizada, não será salva. Eu não tenho coragem de dizer isso. Então entendemos que nessas situações nós temos aí uma exceção a essa regra que diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Vamos seguir em frente, meus irmãos? A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O melhor versículo, meus irmãos, que eu acho, no que diz respeito, que explica melhor essa questão da circuncisão para nós na nova aliança, é o que está ali em Colossenses 2:11. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Vejam que clareza. Na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Assim, meus irmãos, como a circuncisão feita pela carne ou feita pelas mãos remove um pedaço de carne do nosso corpo físico, a circuncisão feita por Cristo, a circuncisão espiritual, ela remove das nossas vidas o domínio da carne sobre as nossas ações. Ou seja, ela remove de nós o domínio, ou ela quebra, ela desfaz o domínio da natureza humana em relação às nossas decisões, às nossas atitudes. Então, a circuncisão feita por Cristo é justamente a libertação que ele executa nas nossas vidas, do domínio da nossa natureza humana, para uma vida de serviço, uma vida de adoração, uma vida onde andamos no Espírito, glorificando ao Deus Todo-Poderoso, quer com as nossas palavras, quer com as nossas ações, quer com o nosso corpo. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente,
Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser ou uma nova criatura. E justamente, meus irmãos, ser uma nova criatura é ter passado pelo processo da regeneração, ou seja, ser gerado novamente pela palavra de Deus através da ação do Espírito Santo, como nós vimos na lição de número 1, onde recebemos o dom, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. E podemos dizer, como a Bíblia fala, Abba, Pai. Glórias a Deus. Vamos em frente, sob tópico 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Sobre este tema, meus irmãos, nós podemos concluir que os judeus ainda não haviam entendido qual era o plano de Deus em relação aos gentios. E por conta desta ignorância, eles achavam, nos dá a entender o texto, de que o processo de conversão dos gentios era semelhante ao processo de conversão dos prosélitos, que eram aquelas pessoas que vinham das outras nações e passavam a servir ao Deus de Israel. E esse processo da transformação, entre aspas, de uma pessoa em prosélito, de uma pessoa em servo de Deus de Israel, mesmo sendo estrangeiro, segundo Champlin, tinha 3 fases. A primeira delas é a circuncisão, a segunda delas é o batismo, e a terceira delas é uma oferta de sacrifício. Cumprindo essas 3 etapas, cumprindo esses 3 pré-requisitos, o gentio poderia ser admitido na comunidade de Israel como um prosélito. Então, provavelmente, os judeus, acostumados com esse processo de transformar um gentio em prosélito, queriam aplicar a mesma sistemática em relação aos gentios no que diz respeito a servir a Cristo Jesus. Ou seja, eles queriam trazer uma bagagem do judaísmo para dentro do cristianismo. Mas graças a Deus que Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, esclareceu muito bem essa questão, pois nós, gentios, não somos obrigados a cumprir a lei que Deus deu a Israel no Antigo Testamento, pois hoje nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aqui fica claro que a circuncisão era um símbolo transitório, ou seja, um símbolo temporário, sendo substituído na nova aliança por uma vida dedicada a servir a Deus. Vale lembrar também, meus irmãos, que, conforme mencionamos há pouco, que de forma figurada o batismo substitui essa questão da circuncisão para nós, crentes da nova aliança. E é uma substituição figurada, ou seja, não é uma substituição literal. Por que eu digo isso? Porque na antiga, nós já mencionamos anteriormente, uma pessoa para ser admitida na comunidade de Israel, uma pessoa para ser admitida, por exemplo, para poder participar da Páscoa, a pessoa precisava necessariamente ser circuncidada. E é a mesma coisa que nós temos hoje, a mesma coisa que eu digo assim, guardando as devidas proporções, é a mesma sistemática que nós temos hoje na igreja. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Somente aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim como a circuncisão era um sinal externo de que a pessoa fazia parte da comunidade de Israel, para nós cristãos da nova aliança, o batismo é algo que nos mostra que fazemos parte da comunidade, da igreja visível de Cristo. Então, de uma certa forma, o batismo nosso substitui essa questão da circuncisão. E nós já até citamos, Marcos 16 na parte A, quem crer e for batizado será salvo. Lembrando, como eu já disse, como eu comentei há pouco também, da exceção em relação àqueles que aceitam Cristo no leito da morte. Seguindo, meus amados, vamos para o tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa.
Nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Este tópico 2, meus amados irmãos, juntamente com o tópico 3, que procura explicar aqueles 5 tópicos, que o comentarista pontuou ali na introdução, são baseados, na realidade, esses 2 tópicos, grandes tópicos, são baseados numa única premissa. Nós, gentios, não conhecíamos a Deus. Nós, gentios, estávamos separados da comunidade de Israel, separados das promessas que Deus havia feito a Israel e, por consequência, estávamos fora de tudo o que Deus havia prometido para Israel. Então, a base desses 2 tópicos é justamente essa: a nossa ignorância, o nosso desconhecimento, a nossa separação em relação à nação de Israel. E essa separação tem todas as suas consequências. E são essas consequências que nós veremos nesses próximos 2 tópicos. Como falamos no começo desta lição, serão pontos teóricos, serão pontos assim que mais ou menos complementares, mais ou menos repetitivos. Então, tudo vai girar em torno dessa questão de nós estarmos separados, ignorantes e, enfim, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, das promessas que Deus havia feito a Israel. Isto posto, sigamos em frente. Primeiro, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Paganismo pode ser definido como a adoração à natureza e também como práticas religiosas politeístas, ou seja, povos que adoravam não apenas um Deus, mas vários deuses. E, segundo a Bíblia Sagrada, quem adora a natureza ou adora outros deuses que não o Deus Todo-Poderoso está, consequentemente, separado do Deus de Israel. Em frente, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Aqui, meus irmãos, o comentarista fala a respeito da religiosidade dos gentios. Nós, homens, somos seres, entre aspas, religiosos por natureza. Tudo bem, alguns se declaram ateus, mas mesmo o ateu crê em alguma coisa. Mesmo o ateu crê na lógica, crê no dinheiro, crê, enfim, ele tem a sua crença. Então nós somos seres naturalmente, entre aspas, religiosos. Só que ser um ser religioso não nos torna aptos, ou não nos... a nossa religiosidade, como eu posso dizer, como o comentarista diz aqui, não nos torna automaticamente participante das promessas de Deus. O nosso Deus, ele é santo. Para se relacionar com esse Deus santo, nós precisamos seguir alguns conceitos, alguns princípios. Não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que nós achamos. Precisamos seguir algumas regras, precisamos respeitar algumas liturgias. Então, simplesmente ser religioso não é garantia de que alguma pessoa está realmente servindo ao Deus Todo-Poderoso. E os gentios, por conta da sua ignorância, não eram, através da sua religiosidade, incluídos no plano da salvação. Porque, como eu disse, apenas a religiosidade não é suficiente. Nós precisamos buscar ao Senhor da forma correta. Outro ponto a ser mencionado é essa questão de nós, os gentios, não conhecermos a Cristo, ou principalmente no caso dos Efésios. E esse desconhecimento, meus irmãos, no meu ponto de vista, está relacionado diretamente ao fracasso de Israel no que diz respeito a apresentar o Deus verdadeiro às outras nações. Nós vamos tratar deste ponto um pouco mais para frente. Seguindo em frente, segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido
e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Leamos o que diz Romanos, no capítulo 9, versículos 3 a 5, na Almeida Revista e Corrigida. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aí vejam, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então vejam que aqui em Romanos 9 nós vemos claramente que Deus escolheu os israelitas, deu-lhes a adoção de filhos, como nós vemos lá, se eu não me engano, em Êxodo, né, a propriedade peculiar de Deus. Eles receberam a glória, os concertos, enfim, Israel foi coroado por Deus com todas as bênçãos espirituais, com a responsabilidade de proclamar esse Deus maravilhoso às outras nações. Deus não simplesmente escolheu Israel e decidiu abençoá-los de uma forma abundante, de uma forma maravilhosa, simplesmente porque os amava mais. Deus os abençoou dessa forma, meus amados irmãos, para que eles proclamassem as justiças desse Deus maravilhoso às outras nações. Ou seja, para servir de exemplo, para servir de referência às outras nações de que o Deus de Israel era o único Deus. Esta era a função dos israelitas. E, no entanto, eles falharam miseravelmente nessa missão dada por Deus. E mais um ponto a ser mencionado é que o domínio da liturgia, ou seja, da forma como ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, era algo exclusivo de Israel. Eles receberam esta bênção, eles receberam esta dádiva. As outras nações, se não se convertessem, entre aspas, ao judaísmo, não teriam essa condição. Não é, de certa forma, o que nós temos hoje como igreja? Deus colocou em nossas mãos como igreja os segredos, os mistérios do reino de Deus. Deus entregou na mão da igreja a porta dos céus. No sentido de quê? No sentido de nós proclamarmos a graça e as misericórdias desse Deus Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus está chamando todas as nações à salvação, está chamando todas as nações a que se arrependam e aceitem o sacrifício de seu Filho unigênito, aquele que se entregou para nos dar esta oportunidade de salvação. Então, de uma forma figurada, a responsabilidade que Israel tinha lá no Antigo Testamento é a mesma responsabilidade que nós, como igreja, temos hoje. Proclamar o Deus Todo-Poderoso. Em frente, a constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e à sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E, deste modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aqui é exatamente o que eu mencionei anteriormente. Deus fez estas promessas ao povo de Israel, porém, querendo que Israel disseminasse, pregasse, espalhasse as bênçãos que Deus havia prometido para aqueles que obedecessem, para aqueles que o buscassem, para aqueles que o servissem. Nós vemos na Bíblia exemplos de pessoas que atenderam a esse chamado. A prostituta Raabe é um exemplo disso. Era gentia, era uma prostituta, alguém que aos olhos da sociedade seria uma pessoa reprovada. Ela ouviu falar do Deus de Israel, ela ouviu falar do poder do Deus de Israel e se converteu e buscou ao Deus Todo-Poderoso porque acreditou que ele era o único Deus. E como recompensa, hoje ela está na genealogia de Cristo Jesus. Ruth, a Moabita, é a mesma coisa. Através de sua sogra, ela veio a conhecer ao Deus Todo-Poderoso e decidiu se abrigar debaixo das asas desse Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo uma gentia. E Deus a exaltou e ela também, mesmo sendo gentia, faz parte hoje da genealogia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, esta era a função de Israel. Pregar com a sua vida, pregar com as suas atitudes, pregar com as suas palavras e mostrar que o Deus verdadeiro era o Deus que estava em Israel. Assim como nós, igreja, hoje devemos dizer
e pregar que Jesus Cristo é o Senhor, que o Pai é o único Deus verdadeiro. Então não interprete essa questão que o comentarista colocou, constatação cruel. Não havia crueldade, pelo menos da parte... Eu não estou dizendo que o comentarista disse que Deus era cruel, mas se nós formos olhar à primeira vista, parece que Deus amou mais os israelitas do que as outras nações. Não foi nada disso, meus irmãos. Deus escolheu os israelitas, a descendência de Abraão, porque ele precisava ter na terra um povo, uma referência, alguém que proclamasse o seu nome. E os descendentes de Abraão foram escolhidos. Mas Deus sempre quis que todas as outras nações fossem alcançadas pelo testemunho do que Deus estava fazendo dentro de Israel. E essas nações pudessem reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus é o único Deus. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. E é justamente o que nós temos hoje como cristãos. O dever de proclamar Cristo como Salvador e libertação das vidas. Subtópico 3, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Estes pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Estes pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Aqui, meus irmãos, é um ponto interessante, pois todas estas promessas, tanto o pacto abraâmico, quanto o pacto mosaico, quanto o pacto davídico, apontavam para um grande profeta, apontavam para alguém que Deus enviaria, que seria descendente de Abraão, que seria descendente, que seria um outro profeta, como Deus falou, né, que falou a Moisés que levantaria um novo profeta como ele, e àquele o povo daria ouvidos. Em relação a Davi, que levantaria um descendente, ou seja, sempre teria alguém no trono de Israel que fosse descendente de Davi. Então nós vemos que essa questão das promessas, dos pactos que Deus havia feito, estava nitidamente ligadas aos costumes de Israel. Não tinha nada a ver com os costumes dos povos, das nações que estavam em volta. Tanto que, quando nós olhamos ali no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus veio, os israelitas acreditavam que o Senhor Jesus Cristo iria restaurar, ou seja, o Messias iria restaurar a condição de glória, glória política, glória econômica da nação. Eles não estavam esperando um líder espiritual, eles estavam esperando um rei, eles estavam esperando alguém que os restituísse, que os levasse novamente a uma condição de livres, a uma condição de glória, a uma condição de nação autônoma, como eles tinham ali na época de Davi. Só que Cristo veio não para ser um líder religioso, mas para ser o Salvador, o líder espiritual, o sumo pastor daquelas almas que estavam sedentas por libertação, por salvação, por alívio do grande pesado fardo que tinham sobre os seus ombros. Então vejam, meus irmãos, que Israel esperava um líder político e Deus mandou o Cristo, o Salvador espiritual, o Salvador das almas. E as outras nações não tinham conhecimento dessa questão. Como disse o comentarista, os gentios separados da comunidade de Israel não tinham noção disso, não tinham noção nem de que precisariam de um libertador. Então vejam a situação. Podemos fazer um paralelo conosco na igreja. Hoje nós, cristãos, temos a condição, temos o conhecimento, temos a convicção de que há um juízo lá na frente. Nós temos convicção de que Deus julgará todas as ações. Nós temos convicção de que precisamos de Cristo Jesus para alcançarmos a salvação. As pessoas lá de fora, a maioria delas não tem esta visão. A maioria delas não tem essa percepção. Para elas, Deus é um Deus bondoso que não vai levar ninguém para o inferno. A maioria dessas pessoas, meus irmãos, não sabe que estão caminhando a passos largos para a condenação.
Conforme o texto que nós mencionamos de Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Nós, como cristãos, sabemos disso. E por isso temos a responsabilidade de falar isso para as outras pessoas. Só que as outras pessoas não sabem. E é a mesma situação de nós, que nós passávamos como gentios. Nós estávamos alheios a essa questão da promessa do Messias, do Salvador. E cabia a Israel proclamar isso para nós. Mas, como eu já disse, falharam. Então, fazendo um paralelo para que os irmãos entendam, é praticamente uma coisa ligada à outra. Seguindo em frente, de alienados da promessa por meio do sangue de Cristo, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Que nós vemos, então, mais uma vez, a afirmação da graça e da misericórdia de Deus, trazendo salvação a todos os homens, sendo que aqueles que crerem efetivamente tomarão posse dela. Vamos agora para o tópico 3, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sob tópico 1, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e, nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Aqui, meus irmãos, é algo um pouco óbvio, né? O desconhecimento do Deus verdadeiro impede que alguém coloque a confiança nele. Isso está muito claro. É praticamente o que diz em Romanos 10,14. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então vejam, é impossível alguém crer em alguém que não ouviu a respeito. Como crerão, Paulo está dizendo? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E essa era a situação nossa como gentios. Sequer, ou muitos de nós sequer ainda tínhamos ouvido falar de Cristo. E como ter esperança, crer em quem nós não ouvimos? Em frente, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa, feliz, alegre. Aqui é importante notarmos que não todos os efésios, mas uma parte considerável deles não acreditava na ressurreição. Vamos ler o que diz em Atos 17:32, na nova versão transformadora. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então vejam que tinha alguns que não acreditavam, porém outros acreditavam que, ou seja, foram despertados pela pregação de Paulo a entender melhor essa questão da ressurreição. E é interessante notar que se alguém não crê numa vida pós-morte, ou seja, que a alma e o espírito são imortais, é uma pessoa sem esperança, é uma pessoa focada nas coisas carnais, nas coisas físicas. Os seus pensamentos são terrenos, são materialistas. E essas pessoas vivem apenas para satisfazer os seus desejos carnais. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que significa isso? Vamos desfrutar de todos os prazeres que a vida nos dá, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Então esta era a visão daqueles que não criam numa vida após morte, no significado vida espiritual. Pessoas assim, então, não têm esperança alguma. Em frente, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam esta promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como eu disse, quem é ignorante, quem não conhece, não pode depositar confiança e muito menos esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medos e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Os irmãos veem então que uma coisa leva a outra. O desconhecimento leva à falta de esperança e a falta de esperança leva a pessoa cada vez mais para longe de Deus. E a pessoa sem esperança significa que não tem Deus. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Subtópico 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade.
Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, ou seja, adoravam não apenas um Deus, mas vários deuses, idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados, separados do Deus que se havia revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Esse texto, meus irmãos, nos remete ao que Pedro escreveu a respeito do resgate que Cristo fez em nós, que nos resgatou, 1 Pedro 1,18, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Essa vã maneira de viver é uma vida em idolatria, é uma vida presa à falsa religiosidade ou à religiosidade que o mundo prega. Pedro diz que essa é uma vã maneira de viver porque ela não traz resultado espiritual algum. E pessoas que vivem desta forma estão sem Deus na vida. Estão à mercê das forças espirituais da maldade, como nós veremos mais para frente. Então, meus amados, cabe a nós como igreja mostrar a estas pessoas que Cristo Jesus é a salvação, que Cristo Jesus é a solução para os seus problemas espirituais. Nós não podemos pregar que as pessoas ficarão ricas, mas nós temos que dizer que Cristo é a solução para todos os problemas espirituais. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Ele tem a solução para todas as pessoas. Solução espiritual, cura emocional. E por que não dizer cura física? E por que não dizer cuidados? E por que não dizer desfrutar de bênçãos maravilhosas na presença do Senhor? Pois quem não tem Cristo está sem Deus no mundo. Em frente. Entretanto, infelizmente, este quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, vejam que esta aula foi bastante teórica, bastante teorias foram apresentadas aos irmãos, mas eu tentei, na medida do possível, na inspiração do Espírito Santo, trazer aos irmãos algumas aplicações práticas, principalmente no que diz respeito à nossa responsabilidade em evangelizar, em proclamar esse Deus Todo-Poderoso. Vamos para a conclusão. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, meus irmãos, esta era a nossa situação, mas nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua companhia até aqui, no final deste vídeo. Continue nos ajudando com as vossas orações, continue nos dando seu apoio, continue nos apresentando ao Senhor, pois somos muito carentes de tudo isso. Os irmãos fiquem à vontade em interagir conosco através dos comentários, através de nos enviar e-mails. Estamos completamente acessíveis aos irmãos, pois o nosso intuito é servir a Igreja de Deus. Semana que vem estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.